Turma, vamos lá, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aí novamente, né? Dando continuidade aqui na nossa aula. Lembrando e recapitulando aqui nossa aula de semana passada e retrasada. Apesar que semana passada foi mais um bate-papo, mas na aula nossa da semana retrasada nós começamos a trabalhar todo o Código Tributário Nacional e falamos lá no Código Tributário Nacional a questão do sentido de legislação e lei tributária, né? Trabalhamos lá no artigo 96 do Código Tributário Nacional, que é o livro 2, que a gente já começou a estudar, que a legislação tributária é algo muito mais extenso do que lei tributária, porque quando a gente fala em legislação tributária, nós estamos pegando todo o contexto ali existente acerca do que a gente tem de legislação. E quando a gente fala em legislação tributária, o próprio sistema constitucional e legal nosso vem e fala que a nossa legislação tributária ela é bem ampla, né? E isso, para vocês que estão na área de contábeis, é bem importante e deve ser levado em consideração. Vamos falar aqui e trazer isso numa esfera mais prática e mais vivenciada por pessoas que atuam dentro da área tributária, seja no ramo do direito ou no ramo contábil, que a gente tem uma vivência muito doída, vamos falar assim, né? Que as questões teóricas constam no material e é importante a gente colocar uma questão prática aqui. Por diversas vezes a gente se depara, né, turma, como eu dei alguns casos práticos, eu expliquei para vocês na semana passada lá na nossa aula, diversas vezes a gente depara com algumas situações e com algumas questões as quais a gente é surpreendido justamente pelo servidor de determinada repartição pública, né, a qual aqui a gente pode dar como exemplo uma própria Receita Federal do Brasil, em que ele simplesmente vira para a gente e fala que aquilo ali não pode por conta de uma resolução interna ou por conta de um ato interno, etc. e tal. Sendo que a legislação é muito mais aberta e possível da gente entender e da gente admitir algumas questões do que simplesmente aqueles atos normativos internos. Então, é muito interessante isso, porque todo ato normativo, expedido, vamos supor, por uma autoridade de uma Receita Federal, vamos falar aqui na nossa prática, ele deve ser considerado também como uma legislação tributária. Eu mesmo, esses dias, me deparei com um caso muito interessante, a qual eu precisava de informações sobre um cliente meu, referente a um espólio, né, uma pessoa que veio a falecer, e eu estou precisando tirar informações junto à Receita Federal do Brasil, e aí olhei toda a relação lá no site, fiz o agendamento eletrônico e fui lá bonitinho, e quando chego lá me deparo com uma situação bem interessante, né? Eu estou com a procuração original, com firma reconhecida, igual o site manda, igual tudo pede, mas eles não quiseram me dar informações nem prestar esclarecimento, porque eu não tinha o atestado de óbito original ou autenticado, eu só tinha cópia, né? Isso chega a ser um absurdo, porque dentro do site, dentro do sistema deles, não fala isso, da necessidade de ser original ou autenticado, e aí simplesmente eu vou ter que reagendar, e só tem reagendamento para o ano que vem. Por que eu estou desabafando isso? Porque todos vocês, eu acho que quando atuarem nesses parâmetros aí, contábeis também, vão se deparar com essas questões. E muitas pessoas têm essa dificuldade, principalmente servidores ou pessoas contratadas que trabalham em órgãos públicos, têm diversas dificuldades, turma, em conseguir entender o que realmente é admissível ou não é admissível por conta de treinamentos e regulamentações internas que tem, né? Então, é muito importante o seguinte, ou você adequa e cumpre o que eles estão exigindo para você conseguir resolver o seu problema, ou então você vai ter que reclamar isso de outra forma e, infelizmente, até mesmo judicializando uma determinada situação. Então, quando a gente trabalha aqui, como tem aqui, consta aqui no material para a gente, né? Justamente
essas questões das legislações tributárias, as leis tributárias, é importante sempre a gente entender justamente essas questões. Então, fica aí a dica e a colocação para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, tá, gente? Outra coisa, gente, na aula passada, alguém queria colocar alguma coisa de algum exercício, de alguma atividade, que eu falei para a gente explicar aqui. Quem que é? Tem alguma dúvida, alguma questão que vocês querem que eu explique? Por favor, me lembre aqui. Professor. Oi, Gra. Boa noite. Boa noite. Na verdade, era só para você explicar um pouco a respeito daquele exercício do vídeo, Joia. porque Perfeito. eu confesso que eu achei confuso. Preocupa não, Gra. Vamos lá. Eu falei com a turma e tem que falar aqui também, por isso que eu pedi para me lembrar o que era que eu estava devendo vocês. É o seguinte, aquele vídeo, turma, ele é ali um julgamento do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Inclusive, os alunos, quando tinham o julgamento de forma física, né, meus alunos foram lá assistir esses julgamentos. Desculpa, mas o que é isso e qual que é a vertente disso, tá, Gra? Gra e demais colegas. A importância disso é a gente entender que o Conselho de Contribuintes é um conselho, ali no caso do Estado de Minas Gerais, tá? Que ele julga recursos administrativos na esfera tributária, tá? Então, todo tipo de auto de infração, processo tributário administrativo, que é gerado sobre determinado contribuinte, sendo pessoa física ou jurídica, possibilita ao contribuinte que, na esfera ainda administrativa, possa recorrer disso. E aí ele apresenta o recurso, e este recurso ele pode ser apresentado tanto com advogado ou sem advogado, tá? E isso eu quis demonstrar para vocês, por quê? Porque quando a gente tem um julgamento na esfera administrativa, não adianta, mesmo que o recurso seja feito por advogado, não adianta a função do advogado virar e falar que a lei não permite, que a lei é isso, que a lei é aquilo, que a lei é inconstitucional e etc. Por isso que muitos dos recursos a gente perde no Conselho de Contribuintes, porque o advogado fala tanto de lei e, na verdade, o Conselho de Contribuintes, que é um órgão administrativo, ele não tem o poder para falar se a lei está certa ou errada. Então, a defesa desses recursos tem que ser no sentido de que o fiscal, ao verificar a atuação da empresa, caracterizou que a atividade dela era XYZ, mas, na verdade, a atividade não é XYZ. A atividade é outra. Então, é muito mais sobre os fatos e sobre realmente o que acontece do que necessariamente falarmos, turma, em questão de direito. Então, ali naqueles julgamentos, são 3 julgamentos ali, tem um de ICMS, que eles falam muito bem da capitulação, de que se o produto deve ser considerado insumo ou não dentro do processo produtivo, para ser aproveitado o ICMS ali ou não. Então, na verdade, eu não quero que você faça um relatório enorme, etc. e tal, mas que você tente apenas filtrar o que realmente é o caso, tá? E sobre aquele caso ali, qual que é a sua opinião? Uma coisa bem simples. Mas a importância disso aí é vocês entenderem, vocês reconhecerem que há aí um processo administrativo. Esse processo administrativo ele pode ser feito sem a presença do advogado. E o mais importante nesse processo, Gra, é o advogado saber conversar com a contabilidade e com a empresa e entender o que a empresa realmente faz. Porque não se deve, num recurso desse, falar se a lei está certa ou errada. E sim falar que a aplicação daquela lei foi feita de forma certa pela empresa e que o fiscal entendeu que a lei deve ser aplicada de tal forma, mas está equivocado. Porque se você bater na lei, como é um órgão administrativo,
e aquilo ali não é um órgão do judiciário, ele não tem competência para falar se a lei está certa ou errada. Então, quando a gente faz um recurso administrativo, o cerne do nosso recurso administrativo na área contábil é mostrar se a aplicação está sendo feita certa ou não dentro da lei. O que eu vou discutir de lei, depois eu tenho que ser no judiciário. Então, é isso que eu chamo a atenção para vocês nesse julgamento do Conselho de Contribuintes. E coloco isso aí. Ajudou, Gra? Ajudou sim, professor. Tá? Ficou muito mais claro. E que isso, turma, para vocês, principalmente na área contábil, sirva de exemplo e de indicação dessas questões. Na aula mesmo lá eu dei alguns exemplos e falei com vocês de algumas situações que a gente tem lá, questões, exemplo, que eu vou lá no BH Resolve e vou reclamar de uma coisa, ao invés de melhorar, piora a minha situação. Por quê? Porque antes o fiscal fazia sobre uma informação que ele tinha no sistema, se eu fui lá reclamar, o fiscal vai até o local, a depender do caso, não é toda regra que é assim, e às vezes ele vai constatar que o sistema dele não pegou todas as informações, e vice-versa. Então, até para a gente reclamar administrativamente de uma questão tributária, de uma questão contábil, a gente tem que ter conhecimento do efeito que isso pode gerar para a gente, ao lado positivo e ao lado negativo. Ok? E é justamente isso que a gente tem e que está no material hoje que eu estou conversando com vocês também, que é a exposição e a interpretação tributária. É muito importante a gente entender essas questões dessas interpretações tributárias, porque os agentes tributários, vamos falar assim, tá? Eles têm essa autonomia e esse discernimento de aplicar a legislação da forma mais prudente possível. No material, turma, que eu disponibilizei para vocês no nosso sistema, lá fala de artigo por artigo, tudo um por um, tudo bonitinho, tudo esmiuçado, mas eu não vou ficar lendo artigo aqui, não, até mesmo para não ficar uma coisa chata, tá? Uma outra situação que a gente tem, uma coisa interessante que é importante a gente falar também, é a aplicação da legislação também tributária. Nós temos que lembrar que a nossa legislação tributária ela tem que ser aplicada só a partir do momento que eu tenho uma lei falando sobre aquilo ali. E que a lei ela não vem para atrapalhar e ela não pode retroagir no tempo se for para prejudicar também o contribuinte, tá? Então, nós temos essas questões também, a qual a lei e a interpretação da legislação tributária, ela deve ser feita sempre pensando aí no contribuinte, exceto em casos de dolo ou fraude tributária, né? Que aí você não vai aplicar a legislação de uma forma benéfica ao contribuinte, porque ele agiu de má fé, sem dúvida alguma. Então, nessa interpretação da lei tributária, nós temos justamente, né, que entender todo esse fator aí de ter uma interpretação restritiva. E essa interpretação restritiva, turma, é uma interpretação do que a lei dispõe. Eu não posso fazer nem para mais e nem para menos. Como assim, Eduardo? Me explica aqui. Exemplo, falando e dando casos práticos dessa interpretação legal e tudo, nós temos aí exemplo que a gente pode suscitar. Dá um exemplo aqui. Nós pegamos a legislação do IPVA de Minas Gerais e lá nós vamos ver que os taxistas têm uma isenção do IPVA. A alíquota deles é isenta, tá? Eu posso fazer uma interpretação desse IPVA e se o João das Couve dirige um Uber, falar que então o João das Couve não precisa pagar IPVA também, porque ele tem isenção igual o taxista? Não. Por quê? Porque a interpretação legal, gente, ela é restritiva ao que o texto da lei fala. Da mesma forma que eu não posso cobrar um tributo de algo que não está disposto, eu não posso estender uma interpretação de uma forma a querer desonerar de uma determinada questão do fisco, tá? Então, isso é uma questão muito interessante e muito relevante, principalmente para a nossa vida prática profissional também, tá?
Outro exemplo que a gente tem, né? O carro é um veículo automotor, então eu pago IPVA. A bicicleta eu pago IPVA? Não, por quê? Porque ela não é automotor. Ah, mas ela é um veículo, mas a lei fala que tem que ser veículo automotor, e a bicicleta não é automotora. Então, não há que se falar numa extensão e numa obrigatoriedade de se exigir um tributo e um pagamento desse tributo para essa situação. Então, é importante a gente conseguir visualizar, turma, cada um desses institutos e aplicar ele da forma mais benéfica possível. Além disso, nós temos uma questão da interpretação aqui, legal, dentro do nosso direito tributário, que ela está justamente com as questões dos princípios tributários, né? Onde a gente aplica aí os princípios da melhor forma possível e sempre a benefício aí também do contribuinte. Só que nós temos uma questão muito interessante, que é justamente o que o artigo 116 e 116 do Código Tributário Nacional, ele fala no seu parágrafo único. Esse artigo ele é muito usual, tá, gente? Pelo fiscal, quando ele faz auditoria e quando ele faz alguma interpelação aí nessas empresas aí que a gente trabalha ou que a gente advoga. O parágrafo único ele vem e fala: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. O que fala esse parágrafo único? É justamente o legislador, né, turma, o fiscal aí da lei, ele trabalhando para evitar a fraude tributária, a evasão tributária. Então, não me adianta de nada falar que eu estou fazendo uma operação de incorporação imobiliária, como exemplo, sendo que naquilo ali, na prática, é muito fácil para o legislador, para o fiscal, configurar que aquilo ali está sendo uma compra e venda simulada, dissimulada, vamos falar assim. Então, nós temos essas questões, nós temos essas situações, a qual o fisco, cada vez mais, ele tenta o quê? Se beneficiar e evitar que ocorram sonegações tributárias, sonegações fiscais, justamente no intuito de que isso não se propague. Então, nós temos aí essa situação, que é uma situação extremamente peculiar, e ela deve ser trabalhada para evitar qualquer tipo de sonegação e fraude tributária. Isso acontecia muito em corporação imobiliária, turma, e eu falei isso com vocês também, a qual as pessoas simulam uma holding, uma fusão, uma incorporação na intenção de burlar o fisco sobre eventual ganho de capital patrimonial, sobre eventual questão de compra e venda e outras questões ali atinentes a essa operação tributária, tá? Então, muito cuidado com isso, porque o fiscal também ele tem essa prerrogativa, ele tem essa disponibilidade aí de conseguir entender e configurar todas essas situações na nossa prática tributária também aí, tá? Continuando aqui, só uma questão de parecer que eu coloquei aqui. Depois nós temos justamente os sujeitos da relação tributária, né? O sujeito passivo sempre será nós, né, turma? Nós quem? Contribuintes, sempre a gente está tomando ferro, e o sujeito ativo sempre vai ser o fisco, né? Estado, município, União e Distrito Federal, ou seja, pessoa de direito público que tem capacidade para tributar e cobrar da gente essas questões aí também. Lembrando que as pessoas de direito público não podem outorgar
a entidades privadas o direito de cobrar e legislar acerca de direito tributário. Parece uma coisa muito óbvia, mas isso, de vez em quando, é cobrado e é colocado em xeque aí também, tá? Outra situação interessante que a legislação define de uma forma bem interessante, turma, é quando a gente trabalha também a questão da figura do contribuinte e do responsável tributário. Isso na contabilidade é muito mais fácil de ser visto, né? Porque vocês estão aí mexendo com folhas e etc. e tal o tempo inteiro, e isso fica muito mais visível, mas isso nada mais é do que uma aplicação do que a gente aprendeu lá no início do semestre, quando a gente falou daqueles processos históricos, né? Porque hoje, quando a gente pega uma contabilidade de uma empresa e vê que o patrão ou a empresa, aí, vamos falar assim, tem a obrigatoriedade de fazer todos os procedimentos, recolher tudo bonitinho, recolher por as questões do seu empregado e etc. e tal, hoje isso se dá de uma forma de sistema muito mais tranquila. Mas esse recolhimento, né, ou seja, essa substituição tributária, nomeando aí um responsável tributário, ela surge na década da Revolução Industrial, quando eu ensinei isso para vocês e coloquei lá para vocês, né, que com o êxodo rural, as pessoas saindo da cidade, do campo, indo para a cidade, os grandes centros urbanos, as pessoas trabalhando nos centros urbanos e tudo. Naquela época, nós não tínhamos computador, nós não tínhamos nem máquina, né? Olhe lá um mimeógrafo, quem é dessa época, né? Para reproduzir aí, as nossas professoras rodavam os nossos trabalhos naquele mimeógrafo, para dar conta de dar o trabalho para a gente, né, turma? E tínhamos ali, então, uma forma de tributar. E como que se tributava? Você colocava um fiscal, literalmente, dentro das empresas, porque aí ele conseguia tributar na fonte. Aí surge a figura da substituição tributária, aí surge a figura do responsável tributário. Não é aquele que fez o fato tirador, mas por força de uma convenção legal, ou seja, da lei, você tem a obrigatoriedade de recolher em nome de terceira pessoa. Então, essa responsabilidade tributária, ela se dá hoje de forma progressiva ou regressiva. A exemplo, eu tenho aí 10 produtores rurais que entregam leite na cooperativa. Quando a cooperativa paga eles, ela tem que reter o imposto que eles deveriam ter pago e ela é responsabilizada tributariamente por reter posteriormente o tributo que eles deveriam ter retidos. E de outra forma contrária, podemos citar aí uma fábrica de carro, né? Ela produz o carro e ela recolhe na fonte todos os tributos incidentes ainda sobre o carro na sua venda que vai ocorrer de forma antecipada. Isso é se falar em tributação regressiva ou progressiva e uma eventual substituição tributária ou a nomeação de um responsável tributário para aí, então, ter este dever de recolher, este dever de arrecadar, esse dever de fiscalizar aí toda essa questão tributária que a gente fala no nosso dia a dia. Dúvidas até aí, turma? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando. Pode falar. Tudo bem aí, Pedro? Tranquilo, professor. Então, beleza. Continuando aqui, turma, nós entramos também nas questões das responsabilidades tributárias. Artigo 128 e seguintes do Código Tributário Nacional. Responsabilidades tributárias essa que acontece, né? Acontece em venda de fundo de comércio, acontece em questão de sucessão empresarial, acontece em sucessão aí quando você é inventariante de um determinado processo, quando você é curador ou tutor de um processo. Então, todas essas questões, nós temos as responsabilidades tributárias também dispostas aí no nosso Código Tributário Nacional. Lembrando, como a gente conversou também, nós temos também a responsabilidade tributária dentro daqueles agentes que trabalham nas empresas também.
Mas, lembrando, eu tenho uma responsabilidade tributária até o meu posto, até minha função também. Não quer dizer que eu tenho uma função de contador e eu vou estar arcando com tudo que a empresa fizer de certo ou errado. Na verdade, você não deve convir com coisas erradas, mas também você, como contador, você não é dono e nem gestor da empresa. Se o seu papel foi feito, se você lançou, se você escriturou, se você tirou a guia para pagar, mandou para quem é de direito pagar, e se ela pagou ou não pagou, aí o problema é daquela pessoa e não do contador por si só, né? Porque senão nós teríamos um grande problema, né, turma? E aí, você pagou? Você não pagou? Você vai pagar? Já imaginou? Além de todo o serviço que a gente faz, a gente tem que virar ainda um cobrador ou um fiscal da lei? Estaríamos ferrados também. Então, nós temos a sucessão empresarial, e aí que ela se dá com todas as questões de fundo de comércio também. E temos a responsabilidade tributária, que são as responsabilidades tributárias daquele gestor da empresa, o qual a empresa, no seu ato de constituição, ela tem que conferir se ela está idônea e se ela está cumprindo os seus requisitos legais também acerca daquela situação. Ok? E deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar com vocês. Acho que eu já falei demais hoje. Vamos parar por aqui, turma, porque aí na próxima aula eu começo a falar com vocês dos lançamentos tributários, como que eles ocorrem, ok? Alguma dúvida até aí, turma? Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza, turma. Por hoje é só, então. Uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição aqui. Para vocês, podem me chamar aqui no Zap também, tá ok? Beleza, professor. Falou. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.